Olá, nós vamos iniciar as nossas aulas de modelos matemáticos, né? Para a pós-graduação em ciências ambientais. A aula de matemática, ela requer uma atenção especial em relação à escrita. Não pode ser uma aula apenas utilizando slides, né? Eu vou aqui repetir a aula sobre noções do histórico da matemática, talvez alguém não tenha ido. E aí nós vamos continuar com noções básicas da matemática. Vamos entrar em contato para verificar sobre as possibilidades de fazermos modelos matemáticos para os alunos da pós-graduação, né? Então, o primeiro item que nós vamos trabalhar aí vai ser os tópicos da história da matemática, né? E esses tópicos são importantes porque a matemática, ela carrega consigo um estigma de ser muito difícil. Algumas pessoas têm muita dificuldade em matemática. Outras pessoas gostam da matemática e acreditam conhecer a matemática. Quando eu digo acreditam conhecer a matemática, é porque elas tinham facilidades ou têm facilidade para aplicar fórmulas, né? E isso não é matemática. A matemática ela está associada a um determinado raciocínio. Tem coisas que a gente acha que não é matemática e é. Tem outras coisas que a gente pensa ser matemática e não é. Por exemplo, um raciocínio lógico, mesmo sem números, é um raciocínio matemático. Mas a aplicação direta de fórmulas a partir de estruturas já definidas, sem raciocínio, não é matemática. Então, por exemplo, um professor ensina que em determinadas circunstâncias você vai aplicar determinada forma, colocando só os números e fazendo a conta. A conta sozinho não é matemática, porque o contar, dependendo da situação, ele não é raciocínio, principalmente se você estiver utilizando uma calculadora. Então, a história da matemática, evidentemente, ela vai começar também com a chamada origem dos números. Os números geraram a matemática. De que maneira? Foi através da numeração que o raciocínio numérico iniciou. Mas, inicialmente, contar não era uma situação complicada, nem difícil. Contar era apenas associar as coisas. Por exemplo, a necessidade de contar, né, ela nasceu, segundo os historiadores, por volta de 30 mil anos atrás. Qual o significado disso, né? De necessidade de contar. Eles costumam dizer que a necessidade faz o homem. Nesse caso, foi a humanidade mesmo. Porque associava-se, por exemplo, isso aqui é bastante conhecido, né? Um carneiro com uma pedrinha. E a palavra cálculo, né, vem de pedra. E daí a palavra calcular. E também a palavra cálculo renal, cálculo biliar. Porque cálculo significa pedra, do latim cálculos, né? E veja bem, associar um carneiro com uma pedra é uma associação bionívoca, que é uma associação que a gente utiliza em relações e funções. Olha, é lógico que você pode então associar dois carneiros a duas pedras. Nesse caso, também é uma associação bionívoca, só que eu não preciso saber contar. Eu pego os carneiros, deixo eles passarem e coloco, por exemplo, dentro de um saquinho a quantidade de carneiro que passou. Eu não preciso nem pensar para fazer isso. Então, eu tenho aqui 6 carneiros que passaram. Esses 6 carneiros, não me interessa saber o número deles, me interessa saber que cada um representa uma pedrinha. Então, acredita-se que a origem da contagem ela não foi racional.
ela foi por necessidade, ela aconteceu por necessidade. Além dessa história do saquinho e das pedras, tinha a história de utilizar marcas em ossos, né? Então, por exemplo, pega-se um osso grande e foram fazendo marca, um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos, quatro carneirinhos. Aí você imagina que muitos carneirinhos, o indivíduo já ia ficar complicado, não ia nem caber no osso, né? Então, ao que se parece, foram encontrados ossos assim, você, ele na verdade, corta isso aqui, ó, já tem quanto? 5. Aí ele já sabe que isso representa 5 carneirinhos, já é um raciocínio. Então ele coloca, por exemplo, isso aqui cortado mais um, 6. Ou ele vai e representa 5 de outra maneira. Ele vai, por exemplo, fazer esse símbolo aqui para o 5 e coloca um aqui na frente, ó, desculpa, um tracinho. Então na cabeça dele, isso aqui representa 6. Isso aí já seria um raciocínio. E isso está associado à numeração. Olha, esse tipo de análise permaneceu durante muitos anos. Isso aqui não é um conto de carochinha. Isso aqui foram dados baseados em estudos da origem dos números e da origem da linguagem, né, na história humana. O que realmente gerou um grande avanço na história da humanidade em todas as áreas foi a agricultura. Por que a agricultura? A agricultura, ela fez com que o homem parasse de ser nômade. Ele fixou o homem, ela, né, fixou o homem a um determinado local, uma determinada terra. Isso de fixar o homem é bastante importante, porque antes a tribo era uma tribo de caçadores. Então, os homens caçavam, as mulheres cuidavam da caverna, da aldeia, da taba. Existia a tribo dos catadores, né? Aqueles que catavam frutas, catavam raízes, restos. E não existia aqueles que eram agricultores. No momento que a agricultura facilitou a fixação do homem, então nem todo mundo podia ser agricultor. Principalmente com a monocultura do trigo, né? Em alguns locais, em outros locais, como na América Central e do Sul, do milho, da mandioca, o que aconteceu? Começou a necessidade da especialização. Que especialização? Ora, eu sou agricultor, mas eu preciso do arado para poder tratar a terra. Mas eu não sei fazer arado. Tem uma pessoa que sabe fazer arado melhor que eu. Então existe aquela pessoa, por exemplo, que se tornou um produtor de arado e de outras coisas. Ele era um marceneiro, por exemplo. Existia aquele, por exemplo, que estava trabalhando com os metais, né? Ele era um serralheiro da época, né? Ou um ferreiro, já que o termo não existia lá. Ou ele podia ser um sapateiro para fazer os sapatos das pessoas que trabalhavam e dos nobres e assim por diante. Ora, essa especialização, ela começou a gerar o comércio. Qual que é o comércio? O agricultor precisava do arado, ele ia lá trocar o arado pelo aquilo que ele produzia. E assim por diante. Começaram a haver as trocas, né? Só que as trocas eram muito difíceis. Você imagina se para comprar alguma coisa você precisa assim, eu preciso de 10 sacos de trigo. Carregar isso era complicado, é difícil, aí você tem que retrocar e assim por diante. Então, as especializações e o comércio, eles geraram as moedas, né? O comércio gerou a moeda. O comércio foi a base do início dos números e das contas. Quanto mais o comércio se desenvolvia, mais a necessidade de troca. Então era necessário fazer trocas. Mas imagina que as trocas por necessidade acontecessem de uma cidade para outra, atravessando o mar. Não dava para ficar carregando trigo, por exemplo, dentro de um barco e chegando lá
outras cidades falam, não, a gente não interessa por trigo, não, a gente quer aveia, né? É uma situação bastante complicada. Então essas trocas geraram a necessidade de fazer contas com os números, né? Então o segundo item na história da matemática é, a partir dos números vamos fazer contas. Antes era uma relação biunívoca. Agora essas contas elas eram somas principalmente, né? Até porque nós não sabemos até quando ou quando começaram as diferenças em que o indivíduo falou, nossa, eu tinha aqui 10 sacos de trigo, negociei, agora estou com menos um. Isso era absurdo para o pessoal daquela época imaginar isso, né? Mas a soma é a base de todas as operações matemáticas que existem. E quem iniciou esse processo de utilização dessas contas foram, no caso, o povo antigo, principalmente na Mesopotâmia, né, na região dos Babilônios e na região do Egito. Eram os locais de maior comércio da época e que eles ofereciam para os outros povos, né, itens de muito interesse. Eles precisavam fazer essas trocas. De forma escrita, né, a primeira relação de conta com números, ela foi descoberta no Egito. Então, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, né, foi um indivíduo chamado Amis. Ele escreveu um papiro que foi descoberto aí por volta da década de 60, né, chamado Papiro de Amis. E, na verdade, o papiro de Amis é onde ele foi descoberto, né? O nome desse matemático era Amoses, que estava escrito lá, de acordo com os estudos. E esse Amoses, ele escreveu um papiro de algumas folhas, em que ele chegou a mostrar um sistema de numeração. Então, veja bem, depois do número, eles começaram a ser representados. E essas representações permitiram fazer conta. Esse sistema de numeração, ele sofreu várias modificações, estranhamente, diferentemente da história de outras ciências, ele não seguiu uma linha reta em termos de melhora. Algumas vezes, o sistema de numeração, ele era, por exemplo, interessante e até funcional no Egito. Quando você chega mais para frente, chega lá nos romanos, ele é menos funcional do que os egípcios, por exemplo, de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, né? No sistema egípcio, o sistema dele era posicional. O que significa? A posição do número, do representante de um número, tinha o seu valor. Então, um tracinho significava 2. Um tracinho significava 1, 2 tracinhos significava 2. Um risco desse significava 5. O 6 ele era interessante, ele era dessa forma. E aí os vários significados dos números, por exemplo, o 100 parecia um 9, né? E o 1.000 ele era uma flor de lótus. Pelo menos acham que é uma flor de lótus, né? E que representava o número 1.000, que para eles era um número muito grande, né? Então essa aqui, por exemplo, são as designações de alguns números egípcios, né, em relação aos nossos números arábicos que a gente tem aqui. E, então ele era posicional, porque se eu fosse escrever, por exemplo, 1.100, então o número hoje 1.100, ele no Egito ele seria escrito assim, ó, 1.000, né, que é a flor de lótus, e 100. Ora, isso significa o quê? A posição maior e a posição menor. Então ele é posicional. Ele é aditivo. Por quê? Ele foi escrito na forma 1.000 mais 100. Então essas noções aqui, elas já existiam há muito tempo atrás.
essa noção de número e de adição. Acontece que existe um problema. Observa que o número 2 ele não é formado por um símbolo específico para ele. Ele é formado pelo número 1 duas vezes. O número 3 também, número 4 também, número 5 não. Número 6 não, e assim por diante. Também nem o 7 nem o 8. Isso é um problema muito grave para fazer soma, né? Em relação, por exemplo, ao algoritmo de soma. Então eu vou somar 5 mais 1, né? É igual a 6. Então eu faria assim, ó, 5 mais 1. Nós já estamos acostumados a fazer isso, certo? Se fosse um número muito grande, por exemplo, os egípcios iam usar 5 mais 1, dessa forma. E como é que ele escreveu o número 6? O número 6 tem um símbolo diferente, está bem parecido. Mas você imagina que para escrever um número muito grande, por exemplo, que ele fizesse uma determinada soma com, vamos dizer aqui, o número 312 mais 100, por exemplo, ele ia ter que escrever 300. E aí veja que interessante, coloca um aqui e coloca outro aqui. Como é que ele vai saber se isso aqui é 4 e esse é 2, esse é 1, esse é 4 e esse é 1 e assim por diante? Não tem como. Se existisse um número para o 3, um para o 1 e o outro para o 2, isso não geraria problema. Então, essa situação aqui fica complicada para fazer um algoritmo. É difícil organizar um algoritmo. Então, eles não perceberam isso, né? Porque a maioria das vezes as contas elas eram feitas de forma prática, não precisavam nem fazer de cabeça. Eles não iam ter problema para somar isso, porque o 312 era um número muito grande para eles. Eles iam somar sacos, eles estavam vendo os sacos, eles só faziam a representação, 3 sacos, 3 cisquinhos. Mas isso foi um grande problema para o desenvolvimento da matemática. Por quê? Porque a matemática, naquela época, ela era simplesmente algo necessário para o dia a dia. No caso dos egípcios, nós sabemos que eles utilizaram a geometria, por exemplo, só para determinação de terrenos. Você tinha lá um terreno retangular, muito grande, na base, nas margens do Nilo, né? Aí você dividir por 2, eles dividiam certinho. E eles poderiam saber porque quais esses valores e qual a área do terreno, porque eles conheciam já o chamado Teorema de Pitágoras, né? C, B e A. Aí nós sabemos que eles já conheciam que C ao quadrado era igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aí até os babilônios sabiam antes mesmo dos egípcios. Mas a geometria deles não passou disso. Né? Até para a construção das pirâmides, até onde nós sabemos, não tinha geometria muito complexa. Pelo que se sabe, não obstante, tem uma situação muito interessante associada a ele, que é que o volume da pirâmide de Quéops, por exemplo, né, isso aí vocês podem procurar depois, o volume da pirâmide de Quéops é aproximadamente igual à distância da Terra ao Sol. Então, falar que eles não sabiam geometria é complicado, mas não parece ter ocorrido o desenvolvimento de pensamentos geométricos ou pensamentos numéricos, né? E é interessante essa situação desse volume bater dessa forma, mesmo que seja coincidência, né? Porque é muito difícil trabalhar com os números que nós mostramos aqui. Acontece que determinadas descobertas realizadas é recente, né? Tipo a década de 70, mais ou menos. Há muito tempo atrás, achava-se que os egípcios eram os pais, assim, vamos dizer, da matemática, né? Mas realmente o pai da matemática, a nação que originou a matemática, foram os babilônios. Os babilônios, num tempo
antes dos egípcios, talvez, os chamados sumérios e islamitas, né? Ou num tempo até similar a deles, a gente não sabe, porque aqui foi dito de 5.000 a 3.000 antes de Cristo. Informações nos dizem, né, que os babilônios eles já faziam contas mais complexas do que os egípcios em 6.000 antes de Cristo, né? De 6.000 aí, ó, a 4.000 antes de Cristo. Então, falar nos egípcios primeiro significa falar que eles estão historicamente, né, no conhecimento não tão moderno de história, estariam na frente dos outros. Mas esses babilônios aqui, ó, a cidade da Babilônia era uma cidade de comércio, né, e comércio marítimo. Então a necessidade de contar era muito grande. Enquanto que os egípcios aqui eles tinham um sistema de numeração decimal, ou seja, eles começavam a recontar, né, no sistema posicional, depois de 10 números, eles começavam a contagem, utilizando o 10 mais 1, por exemplo. No caso dos babilônios, ela foi sexagesimal, ou seja, eles contavam até 60. O 61 seria o nosso 11 aqui. Não é representação do número, não. 61 é 61. Mas eles tinham números, né, para representar até o 60. Então, o 11 deles representaria 61 nosso. Então, esse sexagesimal se manteve até hoje. Por exemplo, a nossa 1 hora é igual a 60 minutos, que é igual a 60 segundos. Então, isso se manteve até hoje, né? A circunferência ela tem 360 graus, que é um múltiplo de 60, né? Então, isso se manteve até os dias de hoje. Inclusive, aí a gente utiliza isso e nem percebe. Se você for imaginar que nós deveríamos utilizar a contagem das horas em função da numeração decimal. Mas, no caso, ela é hexagesimal. Eles apresentavam também os números idênticos ao dos egípcios. Então, o número 1 era chamado escrita cuneiforme, né? E tinha esse formatozinho aqui de cunho. O número 2 eram duas cunhazinhas assim. E assim por diante. Número 3, número 4, número 9, 9 cunhos. Aí o número 10 era esse Vzinho deitado, por exemplo. Número 50 era um Vzinho normal. Tá? Que não é tão bonitinho igual eu estou falando aqui. Então o número 60, um 60 aqui é fácil, é 50 mais 10. Esse é o 60. Então esse aqui é um sistema de numeração aditivo, que se soma. Só que não é decimal, né? E ele é parcialmente posicional. E nem sempre batia posição, mas a gente também não vai entrar nesses detalhes aqui não. Mas vamos pegar um exemplo aqui interessante em relação a alguns números, né? Vamos pegar, deixa eu me ver aqui, o número 20, por exemplo. Ó. Isso aqui é número 20, né? É 10 mais 10. Ora, esse número aqui, se eu colocar aqui na frente, ó, esse valor, quanto que ele daria? Poderia dar 21, né? Então, se ele for posicional, então ele é 21. Dessa forma que está aqui. E como é que eu escreveria o número 201, por exemplo, aqui? Ora, o número 200 é 10 vezes o 20.
Então, se eu for escrever o número 10 vezes o 20, por exemplo, né, ele vai ser assim, ó, em termos de posição. Se eu for escrever o 201, vai ser aqui, dessa forma. Só que observe que nós entramos no mesmo problema lá, de cima dos egípcios. Ó. Essa organização aqui. Esse número aqui é quanto? Ele é 11, né? Esse número aqui é 11. E esse número aqui é 20. 20 mais 11, 31, por exemplo. Isso poderia ser um problema. Ou nós pegamos esse aqui, ó, que é 21. Mas aí, se nós pegarmos 10 vezes 21, por exemplo, 210. Ou se não, se isso aqui for só uma soma, nós temos 31. Então aqui é só para exemplificar essa questão de que existe um problema em relação a essa organização dos números. Por quê? Tanto lá no egípcio quanto aqui, ó, faltou o zero. Se o zero existe, isso aqui é 21. E aquele outro lá, ó, vai ser 201. Isso não existia, mas só para dar um exemplo. Né? No caso aqui é 20 mais 0, 201. Só um exemplo só. Mas olha que situação interessante aqui. Ó. O que eles tentavam fazer, e talvez eles tenham iniciado uma noção de zero, mas isso não passou para frente, é que eu vou escrever aqui, ó, 21 e 201. Deixa um espaço. Agora você imagina uma escrita feita com telha, né? Como é que você vai descobrir que isso aqui é um espaço? Na verdade, eles não deixavam o tracinho, era um espaço. Então, essa distância aqui, ó, ela era, vamos dizer assim, interpretativa, né? E aí, em que se baseava essa conta? Interpretação. Então, de acordo com a interpretação, eles verificavam se era 21 ou se era 201, por exemplo. Então, veja que interessante. Por que a gente está falando disso? A matemática, ela sofreu bastante antes de se consolidar como a ciência da lógica, a ciência da organização. O ser humano sofreu dessa forma para poder transformar a matemática no que é hoje. Algumas pessoas foram responsáveis por essa organização da matemática, pessoas que trabalharam bastante, que pensaram bastante para transformar a matemática numa grande ferramenta a ser utilizada pelas outras ciências e por si mesmo. Acontece que hoje a gente pega uma matemática pronta, já acabada, e acha que a gente é bobo quando não consegue compreendê-la. Mas não é assim que funciona. A matemática, assim como qualquer outra ciência, ela pode ser bem trabalhada, ela pode ser bem organizada, ela pode ser estudada com calma. Ela só precisa de um determinado tempo para poder ser bem aprendida. Então você tem, por exemplo, matemáticos que sabem fazer contas rapidamente, são raros, e você tem matemáticos que nem sabem fazer conta direito, né? Uma grande matemática espanhola da modernidade falou assim: eu sou matemática, mas eu não sei calcular uma raiz quadrada sem calculadora. E eu tenho dificuldades em fazer divisões muito grandes. Mas a matemática não é conta, a matemática é pensamento. E a maioria das pessoas pensa, né? É só que a matemática requer um pensamento organizado. Então, o objetivo da nossa disciplina de utilizar modelos matemáticos, muitas vezes não é nem isso. É num artigo científico, se você utilizar uma organização lógica de um problema, você vai conseguir colocar aí um modelo lógico, não necessariamente um modelo com números. Por exemplo, se a gente for fazer uma busca de artigos científicos, né? Então, hoje a gente tem que buscar os artigos científicos, está bem mais fácil. Na minha época era uma coisa complicada.
complicado, difícil de fazer. Você tinha que ir pegar um cadernão lá no final do ano, fazer uma anotação do que você queria num livro, né, que tinha só o nome dos artigos. Aí você fazia o pedido, a bibliotecária ia entrar em contato com as universidades do mundo onde tinham os artigos, através de telégrafo, aí eles mandavam esses artigos para a gente. Demorava muito tempo, 3 meses, era muito rápido quando isso acontecia, né? Eu vejo que coisa interessante. Então você imagina que você vai procurar um grupo de artigos no Scopus. Aí você entra lá na internet, Scopus, coloca a palavra-chave, e outras você vai procurar, se for da área da saúde aí, ó, vamos dizer que você procure no PubMed. Um exemplo. Aí da determinada palavra-chave você encontrou 200 no Scopus e 340 no PubMed. Ora, vocês concordam que o que vai ocorrer aqui vai ser uma interseção de artigos algumas vezes. Por quê? Pode ser que tenha artigo que tenha no Scopus e não tenha no PubMed, mas a maioria dos artigos que tem no indexador Scopus, por exemplo, tem no PubMed, principalmente se for da mesma área. A partir daqui, você pode chegar a uma conclusão que aproximadamente 200 artigos fazem a interseção entre esses dois aqui, ó, com raríssimas exceções. Se eles fazem essa interseção, você pode pegar para estudar esse, por exemplo, 200, que interessa, e ir atrás dos 140 desse, que está restando. Agora, você imagina se você vai fazer os dois, você vai realmente ter um gasto muito grande de tempo, sem necessidade. Por quê? Porque você vai ter que olhar um a um se eles são similares ou não. Mas se você pensar de uma forma aproximada, você já vai ter aí 200 artigos formando a interseção. Agora, se quiser olhar um a um, tiver tempo suficiente, vai de cada pessoa. Mas algumas organizações lógicas facilitam o processo de organização do tempo na ciência. Os sistemas de numeração foram de vários tipos. Vários sistemas de numeração foram feitos ao longo do mundo. O interessante desses sistemas de numeração foi que a maioria ela teve como referência as estruturas do corpo. Então, contar até 10 significa os dedos da mão. Mas teve sistema de numeração que era duodecimal, também dos sumérios, que foram os que viveram antes dos babilônios. Mas por que isso? Porque eles contavam assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles contavam os artelhos da mão. Aí ela foi duodecimal. Os maias, por exemplo, eles tinham um sistema vigesimal. Por quê? Eles não acharam que só os dedos da mão valiam. Eles achavam que os dedos dos pés também deveriam ser contados. E assim por diante. Tem tribos até hoje que elas contam sem a utilização de número escrito. Elas começam a contar de uma orelha para outra orelha, o nariz, os olhos, a boca, o queixo, o lado esquerdo, o lado direito do braço e assim por diante, né? Do antebraço, da mão. Os maias, eles tinham um símbolo para casa que representava o zero. Então, a primeira vez que um símbolo foi utilizado para o zero foi pelos maias da América Central, né? E América Latina. E é interessante que a contagem dele, por exemplo, era até 20. Então, o número 1 era uma bolinha e assim por diante até o número 4. O número 5 era um tracinho. Aí depois o 6 era o tracinho com uma bolinha em cima. Observe que o mesmo problema dos egípcios e dos babilônios permaneceram. Não havia um número
específico para cada algarismo de até 20. Você tinha que fazer através de outros. Não acontece no nosso caso, né? O 20 ele era representado por uma bolinha e uma conchinha. É bem interessante isso, né? Eles acham que é uma conchinha. E o 0, ele era essa conchinha. Esse era o 0 deles. O 0 deles permitia fazer escritas interessantes. Então, por exemplo, o número 66 passava a ser diferente do número 606. Já não tinha um problema que tinha nos outros. Acontece que eles tinham uma maneira meio doida aí. Quando chegava nas potências de 20, eles assumiam outros números um pouco diferentes, porque a matemática deles não foi tanto para o comércio, foi uma matemática mais voltada para situações astronômicas, né? Tanto é que falaram que o fim do mundo ia acontecer de acordo com o calendário maia e assim por diante. Então, de uma maneira geral, os sistemas de numeração evoluíram e ficou, eu vou pular vários aqui, inclusive o chinês, que também tinha um local para o 0, e vamos chegar numa numeração que é a numeração romana, que passou durante a Idade Média para nós, e até hoje nós utilizamos os números romanos, né? Todo mundo sabe, o número romano 1 é um tracinho, 2, dois tracinhos, assim por diante, 5, um vezinho. Veja que ela é adicional, né? O 6 é o 5 mais 1, né? O problema de ser posicional dela é que o posicional dela não é muito bom, né? Porque, por exemplo, ela não mantém só do lado direito. Então, para representar o 9, você tinha o 1 diminuído do lado esquerdo. Então, não é a mesma posição, olha aqui. Né? A não ser que do lado direito você soma, do lado esquerdo você diminui, já que o 10 é o x. Para fazer conta com isso é muito complicado, né? É muito difícil fazer uma conta. Como é que você vai fazer um algoritmo, por exemplo? Você vai somar 1102 mais 520. Como é que faz isso, né? Que número que vai dar? Se eu fosse utilizar isso aqui, ia ficar complicado, né? Eu ia colocar o que aqui, ó? 12. Ia colocar aqui C110 e aqui MD, por exemplo. Esse número aqui é um número completamente diferente dessa soma, né? Então não dava para poder fazer um algoritmo de soma, por exemplo, ou de subtração no caso, só coisa simples. Então o que se utilizava para fazer esse tipo de conta? O chamado ábaco. Então, durante a Idade Média, para fazer conta usava-se o ábaco. Aí seria bom dar uma pesquisada aí na internet para vocês verem o ábaco e ver como que ele funciona. Uma das maneiras de fazer o ábaco é pegar uma caixa de ovo, né, e colocar uns palitinhos em cima e utilizar macarrão, aqueles macarrões de rodelinha, né, e fazendo as contas. Então você pode pegar qualquer número aí, por exemplo, como aquele que a gente colocou, e o que você faz? Você coloca esse número lá no ábaco, e depois você vem somando ou subtraindo de acordo com as casas decimais. Aí você consegue fazer a conta, né? Os japoneses utilizam um ábaco de cinco algarismos, né? Até hoje, até caro isso lá. É um pequenininho, bem bonitinho, e eles vão fazendo assim bem rapidinho as contas, algumas vezes mais rápido do que a gente aperta os dedos numa calculadora. Mas nós sabemos que isso não é um conhecimento matemático, né? Isso é apenas um algoritmo de conta para fazer a conta rápida. A situação é tão interessante, né, em relação a isso, que muitas vezes os japoneses, até os comércios mais antigos, eles não têm calculador, só tem um ábaco para fazer as contas. Nós vamos finalizar aqui essa primeira aula de modelos matemáticos com tópicos iniciais.
Depois nós vamos continuar ainda com tópicos iniciais. Vamos falar da numeração hindu, do zero, um pouquinho de mística dos números da matemática, né, que a gente sabe que existe. E, finalmente, a gente vai começar conjuntos e funções, sempre tentando pegar o raciocínio do processo. Entendendo como que a matemática se originou, a gente começa a ver que não é uma coisa muito complicada de ser utilizada, né? Até a próxima aula.